Você já foi chamada de Jezabel dentro da sua igreja por usar maquiagem? Sim, muitas pessoas sem o conhecimento, sem o entendimento, nem o estudo da palavra de Deus, eles andam caracterizando as mulheres de Jezabel, chamando-as de Jezabel, sem ter esse entendimento. Jezabel, ela foi uma mulher dominadora, uma rainha, esposa de Acabe, uma mulher voltada à adoração de ídolos, uma mulher que tinha uma vida completamente envolvida em perseguir o povo de Deus, envolvida em perseguir profetas. Sabe-se que Elias sofreu duramente pela crueldade dessa mulher ao ponto de ter que se esconder. Então, chamar uma irmã de Jezabel é trazer sobre si juízo de Deus. Jezabel era tão maldosa, tão perversa, que quando o rei Acabe, seu esposo, queria comprar a vinha de Nabote, que Nabote não vendeu porque era uma herança, o que ela fez? Ela foi lá e se passou pelo marido, escreveu uma carta condenando, assinando com o anel do rei, com o selo do rei. Esta passagem aqui está em 1 Reis, capítulo 21, e o versículo 8, que diz assim, o versículo 8 e o 9. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Continua lendo, que vai estar contando toda esta narrativa, toda a maldade que Jezabel fez contra Nabote. Um homem inocente morreu inocentemente, e Nabote morreu. E quando ela chegou ao seu marido Acabe para dizer que ele era o dono da vinha, ele simplesmente se levantou, porque era um homem fraco, estava jogado, todo melindroso, porque não tinha conseguido comprar a vinha. E agora, quando ela diz que a vinha já é dele, ele se levanta e vai lá para receber a vinha e nem sequer procura saber o que aconteceu com Nabote. Simplesmente recebe a vinha. E por isso ele é caracterizado aqui em 1 Reis, capítulo 21 e o versículo 25, assim: ninguém ouve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Olha aí Jezabel tendo participação novamente aqui em toda a maldade que ela cometia com o apoio do seu marido, que era um homem fraco, e ela era uma mulher dominadora e conseguia dominar Acabe para fazer tudo que ela quisesse fazer. Então, não é certo em hipótese nenhuma condenar uma mulher porque usa maquiagem. E eles utilizam um respaldo, um versículo da Bíblia em 2 Reis, capítulo 9, versículo 30, quando Acabe já está morto e o filho de Jezabel está reinando. E Deus ordena, unge a Egeu para substituir, para assumir o reinado. E quando diz aqui em 2 Reis, capítulo 9, versículo 30, assim: tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Quer dizer, por causa desta passagem, eles chamam as servas de Deus de Jezabel. Sendo que ela realçou a maquiagem dos olhos, aquilo era uma cultura da época. Eles utilizavam pinturas fortes nos olhos. Então não tem nada a ver acusar, chamar uma serva de Deus de Jezabel. Isto é trazer juízo sobre a sua vida. Nós temos também aqui em Apocalipse, capítulo 2, e o do versículo 20 ao 22, aonde é referido novamente o nome de Jezabel. E veja o que está escrito aqui, das cartas a Tiatira, que diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares
que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Deles tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Então aqui em Apocalipse, novamente, no capítulo 2, versículo 20 e 21, é referido novamente a maldade de Jezabel, não por uma pintura, mas por ela ser uma mulher maligna, uma mulher que cometia prostituição. E esse espírito de Jezabel, ele reina ainda dentro das igrejas, não é fora da igreja não, é dentro das igrejas. Não é a maquiagem, são mulheres dominadoras, mulheres que mandam no pastor, que o pastor ele chega no púlpito para falar o que a mulher dele deu ordem dele falar. São mulheres dominadoras. Então esse espírito de Jezabel não tem nada a ver com maquiagem. E eu te aconselho hoje, para de acusar as servas do Senhor de Jezabel, para de chamá-las de Jezabel, para que sobre ti não venha o juízo de Deus.